Olá, veja os destaques desta edição. Lei garante direito de mães a amamentarem em locais públicos. Secretário de Conservação e Meio Ambiente deixa sem respostas questionamentos de parlamentares. Projeto de lei quer obrigar casas de show a recolher lixo dos frequentadores no entorno. E o Câmara Rio Notícias começa agora. Muitas mães reclamam do preconceito quando amamentam seus filhos em locais públicos. Alguns estabelecimentos chegavam a proibir a prática. Hoje, uma lei garante o direito de dar o peito ao bebê em qualquer lugar do município. Mas uma sala de cinema, antes de qualquer lei, já garantiu o acesso ao lazer para mães e bebês. Veja na reportagem de Gabi de Saboia. O leite materno é o alimento mais completo para um bebê que acaba de chegar ao mundo. É a melhor maneira de atender às necessidades nutricionais, imunológicas e emocionais. Vale lembrar que a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento exclusivo até os 6 meses. E o período da amamentação é uma fase bem puxada para as mamães. Liz tem apenas 6 meses e a mãe Cindy só agora está conseguindo retornar à rotina. Difícil, né? Porque é uma dependência muito grande, ainda mais ela que está a amamentação exclusiva mesmo até os 6 meses, ela está quase completando. Então, assim, você não consegue muito tempo, né? Mesmo com todas essas informações, a amamentação em público ainda é encarada como um tabu. As mães precisam enfrentar, além da dura rotina, o preconceito de algumas pessoas nas ruas. Não tem como não amamentar na rua, assim, porque você fica com os horários do bebê, né? Então, é a hora que ele pediu, você tem que estar ali para amamentar, não importa se está com a rua cheia, num lugar movimentado, se você está num lugar calmo. Ele vai te pedir comida, né? Tá com fome, e fome não tem discussão. Há 8 anos, algumas mães resolveram invadir uma sessão de cinema e assim nasceu o Cine Materna, um evento para ajudar as mamães a retomar a vida social e cultural. O Cine Materna promove sessões de cinema voltadas para os pais curtirem os sucessos de bilheteria em um ambiente propício. Pensado sempre no bem-estar da mãe e do bebê. Então nós temos na sala fralda, com fraldas, trocadores, lenços, para que a mãe possa trocar e numa posição que não perca também o filme. Tapetinho e brinquedos para as crianças maiores que já estão engatinhando e para se divertirem também um pouco durante o filme. A gente tenta adaptar o ar-condicionado, ele fica um pouco mais ameno, uma temperatura mais baixa. As luzes laterais ficam acesas para a sala também não ficar muito escura e que as mães possam movimentar, mexer em bolsas, em alimentação, sem problema nenhum com o escuro. Os bebês, que já se mostram bem curiosos desde cedo, podem aprender todo o ritual que envolve ir ao cinema. A fila, a pipoca, a busca pelos assentos, mas aqui os assentos são especiais e tem até estacionamento para o carrinho. E o cheirinho de bebê no ar? Aqui tem toda a estrutura para uma mãe trocar a fralda e amamentar o bebê. Mas você sabia que existe uma lei desde 2015 que assegura o direito dos bebês de serem amamentados em qualquer lugar da cidade? O vereador Marcelo Ará é um dos autores da lei. Hoje a amamentação é um direito da mãe carioca que muitas vezes era constrangida num clube, num banco, numa praça pública, não podendo amamentar o seu filho. Hoje em dia é lei, é proibido proibir a mãe de amamentar o seu filho, seja num shopping, num banco, em qualquer estabelecimento, a mãe pode amamentar o seu filho sem problema nenhum. O que antes da minha lei, muitas vezes, a mãe não podia amamentar o seu filho. O estabelecimento que não cumprir a lei pode ser multado em R$2.000 por bebê que for impedido de mamar. As mães agora precisam ficar com um olho no bebê e o outro nos seus direitos para que a lei seja cumprida. Secretário de Conservação e Meio Ambiente responde a questionamentos dos vereadores sobre projetos paralisados, mas parlamentares ficam insatisfeitos com explicações. Na audiência, o secretário Rubens Teixeira, da Seconserma, Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, falou do corte de 25% estipulado pelo Executivo e os projetos ambientais que foram paralisados. Muitos vereadores, como William Coelho, que presidiu a sessão, reclamaram que perguntas ficaram sem respostas.
A gente entende que só tem 3 meses, né, dessa nova administração e que o secretário está à frente da secretaria, mas o que essa casa e os vereadores puderam perceber é que o secretário está mais preocupado em fazer reuniões com lideranças do que resolver e organizar primeiro a secretaria e botar a Secretaria de Conservação e a cidade para andar. Eu tinha uma apresentação de mais de 100 slides. E me foi dado 15 minutos. Eu não ia conseguir fazer uma apresentação de 100 slides, mais de 100 slides em 15 minutos. Eu ainda otimizei, tinham muitos slides, o convite foi feito para uma área, depois para outra, e depois juntou 2 áreas. Então trouxe muitos detalhes que as respostas estão disponíveis nos slides que eu não consegui apresentar, evidentemente, porque não deu tempo. Nas questões não respondidas está a situação da Lagoa Rodrigo de Freitas, que nas metas estabelecidas no início do ano, o prefeito Marcelo Crivella decretou que a Secretaria de Meio Ambiente elaborasse um relatório sobre as condições ambientais da lagoa e um plano para evitar a morte de peixes no local. O prazo já foi encerrado e até agora o relatório sobre as condições do espaço e o plano contra a mortandade de peixes não foram divulgados. A gente está fazendo monitoramento e o contrato está sendo licitado, né? Eu até dei essa resposta ali, mas enfim, eu tenho que ser questionado na administração pública. O gestor público tem que ter ânimo para ser questionado por quantas pessoas quiserem questioná-lo, quantas vezes quiser. Em nome disso, é democracia. Veja agora os destaques da sessão. Cerca de 1.500 agentes da Guarda Municipal vieram à Câmara na tarde dessa quinta-feira e muitos ocuparam as galerias da Casa Legislativa. Parlamentares derrubaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que dá o nome de Luiz Severiano Ribeiro ao passeio público localizado na Avenida Rio Branco. Nós entendemos que Luiz Severiano Ribeiro seria o nome ideal para um logradouro público de importância aqui nesse bairro, que, só para chamar a atenção, chama Cinelândia. Nós estamos aqui na Cinelândia por uma razão, porque Luiz Severiano Ribeiro foi a pessoa que deu início à indústria sonográfica, cinematográfica aqui no Rio de Janeiro, trazendo os cinemas, trazendo teatros, principalmente aqui nessa mesma área. Em sessão extraordinária, parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que determina a contratação de agentes de saúde por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei quer obrigar casas de shows a recolher o lixo deixado pelos frequentadores no entorno. Veja na entrevista que eu fiz com o autor dessa iniciativa. O autor desse projeto é o vereador Dr. Gilberto, que está aqui comigo para nos falar dessa proposta, que tem como principal objetivo proteger o meio ambiente e tornar o Rio uma cidade cada vez mais sustentável. Vereador, como surgiu a ideia desse projeto? A ideia foi assim, uma coisa relâmpago. O fato da gente frequentar, andarmos bastante na nossa cidade, existem várias casas de shows que mantêm as suas atividades na área interna. E muitas casas de shows têm as atividades na área interna e na área externa. Então nós passamos em vários estabelecimentos, existe muita reclamação de moradores do entorno, as pessoas que passam, da quantidade de lixo que é deixada no entorno dessas áreas, dessas casas de shows existentes com movimento na área externa. Como os estabelecimentos vão fazer o recolhimento desse lixo? Eles deverão disponibilizar os containers ou qualquer outro recipiente que consiga fazer essa coletagem desse material, ou que as pessoas introduzam dentro desses containers, onde depois a casa se responsabilize pelo pessoal, pela mão de obra, para fazer a coleta desse material, colocar dentro desses recipientes destinados e depois recolhê-los e colocar numa área reservada para, aí sim, que o órgão público passe e faça o recolhimento desse material. Vereador, como vai ser feita a fiscalização? Essa fiscalização vai ser feita pelo Poder Executivo e pelos órgãos controladores externos e externos, cabendo também a nós, os vereadores, participarmos dessa fiscalização para que surta o efeito necessário. E quem não estiver cumprindo a lei? Se eu não me engano, no projeto está dizendo que a multa será em torno de R$2.000 para cada evento detectado a não coleta desse material. Muito obrigada, vereador. Vamos agora às notícias desta quinta-feira do Diário Oficial da Câmara.
Frente Parlamentar em Defesa das Águas do município do Rio de Janeiro, composta por 18 vereadores, discutiu principalmente a privatização da SEDAI em audiência pública. Projeto de lei do vereador Dr. Gilberto determina a proibição de cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência nas escolas privadas. Os vereadores Dr. Jairinho e Chiquinho Brazão apresentaram um projeto de lei que cria o programa de atendimento integral ao taxista. A categoria seria beneficiada com um atendimento mais ágil na emissão de primeira e segunda vias de documentos. Na página Vereador Responde, confira a entrevista com a vereadora Luciana Novaes, que fala dos desafios na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até semana que vem.